Boa tarde a todos. Eu sou o pastor Bruno Verdolim, responsável pelo Instituto Educacional Missão Paz, e estou usando desse meio de comunicação, primeiro para tranquilizar a todos que, a respeito do nosso início de aula no próximo dia 26 agora, especialmente a faixa infantil, né? Nós fomos autorizados, então, a voltar às aulas presenciais, tanto para o Maternal 3, primeiro e segundo período, e num processo aí de retomada das aulas presenciais. Queria, primeiramente, então, tranquilizar aos pais e dizer que nós preparamos de forma muito especial o espaço reservado, bem dizer assim, isolado, para que fique bem restrito o número de pessoas que vão estar nesse espaço, convivendo com essas crianças, com professores e, enfim, toda a equipe, exatamente para garantir que nós tenhamos um ambiente bastante saudável, né, bastante salubre, sem risco de contaminação, né? Fica até uma observação aí para que os pais tenham o mesmo cuidado em suas casas, no final de semana, suas saídas de casa, né, a liberação dos seus filhos no bairro, enfim, porque não adianta nada a gente ter um cuidado tão precioso aqui, enquanto dentro da escola, e sim, enquanto eles estiverem em casa, ou, né, no seio da família, ou no transporte escolar também, não houver o mesmo cuidado. Imagina, se de repente o menino vem no transporte escolar e o motorista da van do transporte escolar não usar máscara, a gente está pondo a perder todo o nosso trabalho, né? Porque qualquer um que não estiver usando máscara corre o risco, né, de estar contaminando outras pessoas que estão à sua volta. Mas, se a prefeitura liberou, se os deputados, inclusive a nível federal, estão bastante envolvidos na liberação das aulas presenciais, porque chegou-se realmente à conclusão que, nesse momento, melhor opção que as crianças possam voltar às aulas presenciais. Dentro desse raciocínio, nós teríamos aí algumas possibilidades. Alguns pais preferem continuar nas aulas online até o final do ano, ou por questão de ter pessoas em casa que têm alguma comorbidade, ou mesmo por questões práticas, econômicas, de como trazer o filho, o custo que isso pode acrescentar ou não, assim como outras famílias preferem exatamente o inverso. Não, eu prefiro que meu filho vá para a aula presencial, porque eu vou ter mais condição para trabalhar, enfim, vou ter menos custo com isso, com aquilo. Então, nós temos basicamente as duas opções: aulas presenciais para quem quiser e aulas online para quem não quiser a presencial, né? E a obrigação da escola, nesse momento, é oferecer, oportunizar as duas opções. Então, nós ainda estamos finalizando algumas turmas, complementando, então, algumas turmas, para que a gente venha a ter tanto presencial e online todos os segmentos do ensino infantil, ou seja, maternal 3, devo ter presencial de manhã e de tarde. Primeiro período, devo ter também de manhã e de tarde no presencial. Segundo período, de manhã e à tarde também no presencial. E aí, entendidas as opções, né? A primeira coisa também que a gente precisa falar é que a gente está trabalhando dentro de uma programação muito séria, muito rigorosa, para que a gente tenha bastante controle da situação. Então, senhores pais vão ter que ter um pouco de compreensão que, se eles fazem a opção hoje por ficar no sistema online, né, eles não podem, no dia seguinte, chegar e fazer: não, agora eu quero presencial, né? Se ele quiser presencial, né, se ele quiser mudar de opção, ele vai ter que fazer um pedido e a gente replanejar, reorganizar, ver se é possível, né, e agendar, então, quando que ele vai sair do online para o presencial. Bom, dentre todas essas perspectivas, né, nós ainda não sabemos quando volta Fundamental 1, e nem Fundamental 2 e nem Ensino Médio,
é lógico que a gente começa a perceber a aproximação desse tempo. Mas é importante que cada família já comece a pensar qual seria a sua melhor opção. Se voltasse hoje, Fundamental 1, você preferia manter seu filho, né, na sala, no online ou no presencial na escola, né? Como os dois ensinos têm mostrado igual rendimento, ficamos até surpresos de ver que muitos pais estão preferindo ficar na aula online porque consideram que, mesmo na faixa infantil, tem tido um rendimento razoável, né? Então, eu diria que de muito bom tem sido o rendimento das crianças que estão no estudo online, mesmo no infantil, né? E nós ficamos felizes também por poder antecipar ou poder proporcionar a volta das crianças às aulas presenciais. E um detalhe, né, apesar do governo ter autorizado, né, permitido que a aula presencial voltasse no modo aí misto, que seria mantendo, então, parte presencial e parte remoto ou online, nós optamos fazer diferente. Nós optamos em colocar a criança que está no modo presencial hoje no infantil, ela vai participar presencialmente de segunda a sexta, e não dias isolados, conforme prevê lá o decreto ou as autorizações. Então, nós estaremos, quando a gente fala de aula presencial, teremos aula presencial de segunda a sexta, no máximo 4 horas por dia, todos os cuidados, né, internamente, com referência à questão de uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, e, enfim, todas as providências para que não tenhamos risco de transmissão, né, de qualquer infecção de coronavírus, né, coisa assim. Hoje nós estamos aqui trabalhando já o setor administrativo, né, já tem mais de um ano que nós estamos trabalhando aqui de forma presencial. Não tivemos nenhum caso de contaminação interna, quer dizer, de transmissão entre um funcionário e outro funcionário, porque a gente adotou certos cuidados e isso tem valido, né, bem, porque ninguém aqui, né, se contaminou dentro do próprio ambiente de trabalho. Mas eu tenho que ressaltar que, às vezes, algum que saiu de férias, estando de férias, terminou pegando, né, o coronavírus. Então, já foi curado, né, mas ficou um tempo afastado, tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que às vezes a gente toma muito cuidado dentro do ambiente interno, né, com os nossos alunos, mas se esse mesmo cuidado não houver no ambiente externo, vai adiantar muito pouco esse nosso esforço, né? E colocando em risco aí a situação de colegas e de professores. A gente não está adotando o conceito de bolha, que seria aquela ideia do agrupamento de 3, 4 alunos formando uma bolha, e que eles podem conviver mais entre si do que com os outros grupos. Estamos garantindo, né, o distanciamento e o cuidado todo o tempo. E, especialmente, o uso de máscara. Alguns pais já andaram solicitando que a gente fosse mais concessivo, né, que a gente tivesse um pouco mais de bom senso e liberasse os alunos do uso de máscara durante o período de aula. Isso não é possível. Quem quiser vir para a aula presencial está sabendo que vai usar máscara durante todo o tempo, né? Na verdade, a lei diz que o aluno, o professor, né, deve sair de casa já com a máscara, porque na trajetória, saindo de casa até chegar à escola, ele já corre o risco de contaminação. Então, e eu só consigo controlar, né, o que acontece aqui dentro, o que acontece lá fora vai ficar por conta dos pais. Mas, de toda forma, o que eu queria, então, já finalizando a nossa comunicação, é dizer que estamos aqui prontos para fornecer, né, o melhor serviço, o melhor ensino, e queremos, sim,
ter muito sucesso nesse processo agora em relação ao ensino infantil, que com certeza foi o mais prejudicado durante todo esse período da pandemia, né? Durante esse ano que passou, muitas crianças do infantil deixaram de receber um ensino adequado na medida que estavam em outras escolas que, de repente, não tiveram aula nem online, nem presencial, e também mesmo o ensino remoto também não atingiu os índices mínimos do conhecimento necessário. Estamos aqui para que o seu filho possa aprender, sim, mas também para que ele possa conviver, para que ele possa respirar um ar diferente e, enfim, ser feliz aí em poder participar das aulas presenciais. Apesar de uma certa limitação, mas eles estarão já respirando uma certa liberdade, né, uma certa autonomia e aprendendo de uma forma objetiva, direta, né, com seus professores, seus orientadores dentro de sala. É o recado que eu queria deixar hoje, dizer que estamos fazendo todo um controle em cima dessa frequência do pessoal, dos alunos, né, especificamente do infantil, e em breve imaginamos que teremos já Fundamental 1 liberando novas etapas, mas uma coisa de cada vez. Vemos alguns pais ansiosos, preocupados, se pode ser que na segunda-feira, dia 26/4, não tenhamos aulas presenciais por alguma força de lei, por algum impedimento de alguma natureza. Eu penso que não, porque, pelo que eu estou acompanhando, dentro da esfera aí, das câmaras dos deputados, enfim, das leis que têm sido trabalhadas e aprovadas, as aulas do ensino básico, que compreende aí do infantil ao médio, vão se tornar, de fato, consideradas essenciais, necessárias que elas funcionem mesmo durante a pandemia, a exemplo do que já tem acontecido nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte também deve chegar nesse estágio de que as escolas funcionem independentemente da pandemia, desde que a gente tome todos os cuidados. Um dos argumentos, inclusive, que valeu aí para aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, é que, muitas vezes, o governo tem proibido a vinda dos alunos para as aulas presenciais e muitas famílias têm levado seus filhos para creches ou outras instalações que eu diria, né, como eles classificaram, clandestinas, ou seja, não oficiais. Então, em vez do pai trazer o aluno para a escola, para a aula presencial, ele está levando para uma creche ou uma escola clandestina e deixando lá o seu filho, né? Seria mais razoável que, então, liberassem as escolas para que eles pudessem ter uma aula dentro de um ambiente bem mais controlado, bem mais organizado, né? Enfim, né, vencemos mais uma etapa e que Deus abençoe todos nós e que semana que vem possam ser especialmente abençoado para as nossas crianças e que em breve a gente possa estar falando também do Fundamental 1. Muito obrigado a todos, um bom final de semana.